Este programa é livre para todos os públicos. Como é bom chegar até você, como é bom saber que você está aí. E como eu, somos dois privilegiados a cada programa Gente de Fé, porque nós podemos tocar nas maravilhas de um Deus que, apesar de qualquer coisa que nos venha acontecer, Ele está sempre conosco. Cada um dos meus convidados e convidadas que por aqui passam sempre nos dão essa certeza de que Deus está conosco. Mesmo em meio a tantas labutas, tantos sofrimentos, tantas dores, tantas perdas, tantas rejeições, mas Deus está sempre ao nosso lado. E hoje, de maneira muito especial, nós vamos tocar nisso desde o início da sua história. Eu quero dar as boas-vindas a Verônica Aparecida. Bem-vinda, Verônica. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E é mais ou menos assim, né? Deus marcando a sua vida desde o ventre materno. Exatamente. Bem-vinda. Muito obrigada, Padre. Como que é isso, né? Você hoje mora aqui em São Paulo, você hoje faz parte de uma comunidade, você hoje está com o nosso querido Padre Anderson Guerra, Sim. Né? Ali na Diocese de Santo Amaro, e hoje uma mulher que vive para Deus, né? Totalmente para Deus, entregue nas mãos de Deus, mas por algum momento na sua vida, ou por uma boa parte da sua vida, não foi assim. Não. Mas vamos começar do começo. Vamos, do início, né? Quem é você? De onde você vem? Bem-vinda. Eu me chamo Verônica, eu sou lá do interior da zona rural de Pernambuco. Que lugar, que cidade? Bom Jardim, interior de Pernambuco, mas é da zona rural. Sim. Bom Jardim é uma cidade, porém eu não morava na cidade, eu morava no sítio, na roça. No sítio, em Bom Jardim. Em Bom Jardim, Pernambuco. Muito bem. E a minha história é um pouco, né, complexa, eu me emociono por várias vezes, porque isso foi um motivo de resgate para a minha vida, para eu entender isso, mas também muito dolorido. A minha mãe, uma mulher, tinha 3 filhos, e o meu irmão mais velho tinha 7, o do meio tinha 3 e eu tinha 2 meses de idade. E ela vivia numa casa, lá no Nordeste tem muito isso. As meninas que vêm do interior, da roça, as pessoas que têm casas de prostituição, elas acolhem essas meninas. E aí essas meninas ficam fazendo história lá dentro, né? Isso e aí, ainda acontece hoje? Ainda até hoje acontece. E aí a minha mãe recebeu, eu imagino que uma vida muito sofrida, claro que hoje eu entendo isso, mas na época, né, durante toda a minha vida eu não entendi, demorou um tempo. E aí a minha mãe deu os 3 filhos. Só que as famílias conhecidas, né? Deu o mais velho, do meio e eu. Ela deu por quê? Porque ela estava nessa vida? Provavelmente, né? Até hoje ninguém sabe, porque ela nunca me contou, nunca tive contato com a minha mãe, né? Minha mãe biológica, não cheguei a conhecê-la. Então, assim, eu imagino que as pessoas que me pegaram e pegaram meus irmãos diz que ela deu porque ela tinha recebido uma proposta de casamento para que saísse daquela vida, né? E assim, o que foi imposto a ela tá, a gente casa, mas os filhos eu não quero. Então ela tinha 3 filhos. 3 filhos. Um de 7. Um de 3. Um de 3. E eu de 2 meses. Você com 2 meses. Ou seja, você não teve contato também com o seu pai, obviamente. Não, então. Nem sei quem é, padre. Quem é. Nem sei, não tenho nem noção. E aí eu fui levada para a zona rural e os meus irmãos, um ficou na cidade, o outro veio para São Paulo assim que a família adotou. E eu fiquei sem os meus irmãos, né? Fui me criando ali. A minha mãe adotiva morreu, tinha 9 meses, não chegou a conhecê-la também. O meu pai adotivo... Pera, vamos com calma. Porque assim, você tinha 2 meses quando você foi adotada. Sim. Então, 7 meses depois, essa mãe que te adotou também veio a falecer. Então, ali, mais uma vez, apenas com 9 meses de idade, você se separa, né? Exatamente. Porque de uma maneira ou outra, você também se separa
da pessoa que você tinha ali uma referência, porque Sim. com 9 meses a gente tem uma referência de pessoa, né? Não é Sim. que a gente tenha já um afeto, um amor, a gente tem uma referência. Sim. E ali, com 9 meses, você fica somente com o seu pai biológico, Não, adotivo. Adotivo, é. E lembrando que a minha família adotiva não me registrou como filha. Eu vim com o meu nome da minha mãe. Sim. No meu registro de nascimento só tem o meu nome e o nome da minha mãe. Não tem nome de pai, tem um monte de X. Sim. Não tem nome de pai, não tem nome de avó, não tem nome de ninguém, só o meu nome e o nome da minha mãe. Ou seja, nem da parte da sua mãe você sabe Não, os seus avós, não não sei, sabe nada. não tenho nada, só o nome dela e o meu. O seu sobrenome qual que é? É Conceição, Conceição. Que é da sua mãe. que é o da minha mãe. E que você nem sabe quem é. Nem sei quem Nem é. conhece. Exatamente. Então você também não conheceu as suas raízes, vamos dizer assim. Nem conheci. por parte paterna, nem por parte materna, nem avós, nada. Nada. Não tive nenhum contato. Uhum. E aí minha família adotiva, né? Minha mãe morreu, meu pai, acho que eu tinha mais ou menos uns 4 anos. Eu lembro, assim, vagamente dele, né? E aí ele também me deixou com o pessoal lá do sítio e foi morar em outro lugar. E disse que não dava certo me levar e tal. E aí eu perdi o contato também, não tive mais contato com ele. Com seu pai adotivo. Com meu pai adotivo. E fiquei com o pessoal, ficava na casa de um, na casa de outro. Mas isso com quanto tempo de idade? Eu tinha uns 4 anos, padre. Então, dos 9 meses até os 4 anos, ele cuidou de você Cuidou sozinho? de mim, sozinho. Exatamente. Eu lembro algumas coisas, alguns flashes, assim. Eu lembro que ele bebia muito, eu lembro que ele me carregava no ombro. Sim. Eu me lembro alguns flashes, assim, me passa algumas coisas. Mas aí depois ele se afastou, né? Acho que porque a atual mulher também não permitia. Não queria. E aí eu ficava. E assim, o que me ajudou muito é que eu olhava sempre as pessoas mais as idosas. Eu sempre tinha as pessoas mais idosas, eu sempre olhava, eu imaginava assim. Hoje eu fico pensando nisso, que eu falava assim: se ela é velhinha e ela tá bem, então eu vou fazer a mesma coisa que ela tá fazendo para poder eu chegar na idade dela. Aí, veja mesmo. Bela reverência. Exatamente. A minha catequista, padre, ela chama Madrinha Ana, um grande beijo no coração dela. Uhum. Ela que me informou, ela que me ensinou a ler, ela foi minha professora, ela me alfabetizou. Tenho contato com ela até hoje. Ela tem muito orgulho de mim, né, madrinha? Então, assim... Ela mora lá. Ela mora na roça, no sítio. Né? Os filhos delas me chamam de irmã, ela sempre me acolheu muito bem. Eu fico muito emocionada quando eu falo com ela, porque assim, eu tenho uma referência muito boa do que é ser mãe, por ela ser mãe dos filhos dela, né? E me acolher na casa dela. Em questão de alimentação, eu passei muita necessidade, ela sempre repartia a comida dos meninos comigo, e ela tinha muitos filhos, ela tem muitos filhos, estão todos vivos então, aqui em dos São 4 Paulo. anos de idade em diante, então você não teve nenhuma família que te acolheu, Não assim, tive. essa é a minha família que me acolheu Não, até hoje. Não tem. Você ficou indo de família em família. De família em família, exatamente. E essa madrinha, como é o nome dela? Ana. Madrinha Ana foi uma dessas Foi. famílias que te acolheu. Exatamente. Ela assiste a Canção Nova lá no sítio. Um beijo no coração da senhora, dona Ana. Então, padre, e aí quando foi por volta, aí eu lembro que eu apanhava muito, todo mundo me batia. Eu fui uma criança muito, assim, não tinha educação, né? Não tive quem me educasse. Não tinha limites. Não tinha limites. Então, eu lembro que a maioria das mães não queriam que eu andasse com as suas filhas. Não, o convívio por conta da história da minha mãe biológica, que foi estendida naquele lugar. A pessoa que me levou espalhou quem era minha mãe biológica. Entendi. Então, eu cresci ouvindo isso. Essa daí vai ser igual a mãe dela. E aí eu comecei a perceber isso dentro de mim quando eu fui fazer minha primeira comunhão. Porque eu fui me confessar, eu lembro, era Padre José Maria, meu pároco lá do interior. Ele tinha um sinal bem grande no nariz, ele morreu tem 4 anos, Padre José Maria, mas ele foi que eu fiz a primeira comunhão com ele. E eu lembro que eu fui me confessar, e eu lembro que eu falei para ele disso, que ninguém me queria, né?
E aí eu não me lembro que ele me orientou na época, mas eu lembro que eu disse isso a ele. E eu tinha muita vontade, padre, porque grudado com a igreja que eu fiz minha primeira comunhão, tem uma catedral lá, né? Uma igreja e tem um convento. E eu ficava falando assim, ai, se as freiras me levassem para morar com ela. Isso eu lembro claramente disso que tinha no meu coração. Ai, se as freiras, que eu via elas entrando na igreja, né? Eu falei, ai, se elas me levassem, porque eu não tenho ninguém. Mas aí não aconteceu, não era isso que Deus tinha para mim. Deixa eu entrar nesse aqui, porque é um ponto interessante. Por mais que você teve essa vida assim, né? Você foi abandonada pela sua mãe, depois a sua mãe adotiva faleceu, depois o seu pai adotivo também te abandonou. Sim. E aí você ficou nesse negócio de estar em cada casa. Sim. Mas mesmo assim, a fé católica te foi apresentada. Sim. Né? Foi. Ou seja, isso é uma coisa muito bonita, principalmente nos interiores. Graças a Deus, ainda é assim. Né? Por mais que, digamos assim, a modernidade chegou em vários desses lugares. Quando eu falo modernidade, eu falo as coisas ruins da modernidade, sim. Mas preservaram ali, em muitos lugares, graças a Deus até hoje, a fé. E esta te foi apresentada, Sim. Né? Então você fez catequese, fez primeira Eucaristia, e até pensou em ser freira. Foi, também. Mas não aconteceu, né? Deus tinha outros planos para você. Tinha outros planos, né? E aí eu lembro que com 8 anos, padre, essa foi uma situação que me marcou muito. Eu tive catapora, que lá em Pernambuco chama bexiga. Lá chama bexiga, mas aqui em São Paulo é catapora. E aí o meu corpo ficou tomado de chagas, de bolhas, muitas bolhas. E assim, nos lugares mais minuciosos do meu corpo nasceram. E eu lembro que eu não tinha quem me desse banho. Você tinha quantos anos? Eu tinha 8 anos. 8 anos. E aí eu lembro que foi muito difícil para mim isso. E aí depois o senhor vai entender por quê que eu tenho isso comigo, essa marca, né? Eu tenho muitas feridas ainda exteriores às marcas, né? Eu tenho nas costas, que dá para ver no meu rosto. Dessa catapora. Dessa catapora, assim. E assim, era um couro cabeludo. Nas partes mais quentes do meu corpo, aí nascia mais. E eu não tive quem cuidasse, quem passasse um creme, né? E hoje eu falo, meu Deus, eu sobrevivi pelo milagre de Deus. Nisso você dormia e comia onde? Então, tinha uma senhora que ela já faleceu, ela Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo, né? Eu ficava mais na casa dela, né? Ela dispôs da casa dela para poder eu dormir e muitas vezes comer, mas não era sempre, né? Também a questão de dormir era muito difícil, porque eu dormia na esteira, né? Chama esteira, é tipo uma proteção na madeira de palha. Eu fui criada assim, em rede, essas coisas. E aí eu fiquei um tempo com ela, né? Quando eu completei 8 anos, ela não me quis mais. Outra rejeição. Meu Jesus. Quando eu fiquei boa, eu lembro que as pessoas iam me visitar, padre, de tão, assim, as velhinhas, as senhorinhas, elas iam me visitar na casa dela, porque eu fiquei muito doentinha, muito mesmo, muito. E aí, às vezes, a gente fala assim, que as crianças não lembram das coisas, lembra sim, porque hoje eu tenho 47 anos e eu me recordo de muita coisa. E essa marca da doença foi algo que me marcou profundamente. E aí, ela disse que não me queria mais lá e eu falei, não tem para onde ir, eu vou para onde? Meu pai não me quer. Aí aconteceu uma situação, né? E ela deixou eu ficar mais um tempo. Eu fiquei com ela até 11 anos de idade, na casa dela. Ficava, mas eu vivia no mundo. Eu era igual cigano, sabe? Cigano que ficava na casa de um, na casa de outro. Não tinha um controle, não tinha alguém que pastoreasse, que falasse, não, tal hora você venha para casa, que você vai comer, que você vai tomar banho. Eu não tinha, eu era solta, sabe? Eu sou um verdadeiro milagre ambulante, porque poderia ter acontecido todas as coisas horríveis que o senhor possa imaginar que aconteceria de uma criança, né? E Deus me preservou. E graças a Deus, porque se você estivesse numa cidade, por exemplo, como São Paulo, você teria todas as propostas, as piores das propostas. Exatamente, exatamente. Seja da prostituição, seja da droga, seja de inúmeras outras coisas, porque uma criança
né? Porque você ali era uma criança com Sim, 8 anos, sim. né? E já estava desde os 4 essa zanzação, né? De um lado para o Exatamente. outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, e em que ninguém te assumia de verdade, mas ao mesmo tempo, por compaixão, por caridade, as pessoas também, de uma certa maneira, cuidavam de você, né? Te dando comida, te dando pelo Sim. menos lugar para você dormir, Sim. né? E E eu aí sou você grata, Padre. foi criando uma maturidade muito rápida, porque a vida te exigia essa maturidade. Só que, por outro lado, o teu lado menina, o teu lado criança, ele foi ficando de lado, Sim. né? E aí vão aparecendo inúmeras outras sentimentos, situações assim que às vezes a gente não controla, né? Do processo de desenvolvimento natural do ser humano acelerado, que foi o seu caso. Sim. E eu lembro que quando eu completei 11 anos, aí essa senhora falou que realmente eu não podia ficar lá, né? E aí outra mulher, né, que era a mulher que era mulher do meu pai adotiva, apareceu e falou assim, falou para a mulher que eu estava na casa dela naquele momento, falou assim, eu vou arrumar uma casa para ela trabalhar. Eu tinha 11 anos. E arrumou, né, para que eu fosse trabalhar, cuidar de uma criança. E eu fui. E, padre, eu lembro que a primeira coisa que eu falei quando eu cheguei na casa, eu falava assim, eu quero estudar. Até então você não tinha ido para a escola? Não, eu estudava Você na estudava? roça lá, terminei a 4ª série, de 1ª a 4ª série. Eu falei, eu só saio daqui. E eu estudava, eu ia de a pé, não tinha quem fizesse minha matrícula. Essa minha madrinha me alfabetizou, né? E aí eu também comecei a ir no grupo, lá chama grupo escolar, ainda existe até hoje. E eu fui, eu falei, não, eu vou sair, mas eu vou terminar meus estudos. Aí quando eu cheguei nessa casa da cidade para cuidar dessa criança, eu falei assim, eu fico, mas você deixa eu estudar? Aí a família, não, pode, você vai estudar sim. Aí eu mesmo fui, eu falei assim, ó, não tenho um pai, padre, eu não sei o que acontecia comigo, eu só sei que eu me resolvia. Eu lembro que não tinha quem fizesse minha matrícula, mas eu precisava estudar. Sim. E eu cheguei na escola, eu falei na recepção da escola, eu falei assim, olha, eu preciso estudar, eu não tenho um pai, eu não tenho mãe, eu sou sozinha, mas eu preciso estudar. E aí a escola me assumiu, né? E eu estudei lá. E aí o tempo foi passando, e aí foi brotando dentro de mim um desejo de vencer, mas um desejo de vingança muito grande da minha mãe, né? Eu falava assim, eu vou provar para ela, para todos lá no sítio, porque eu já estava na cidade, de que eu não vou ser aquilo que a minha mãe foi. Todas as pessoas que me humilharam, mas assim, eu não falava isso de uma forma positiva, eu falava com ódio. Sabe, que eu ia esfregar na cara e era assim, um ódio muito grande. E aí eu fui me dando conta de que eu estava sendo tomada pelo ódio. Aí não ia mais para missa, não me confessava, não comungava. Aí fui morar no Recife, piorou a situação. Eu me perdi em todas as áreas que o senhor possa imaginar. Você foi morar no Recife por quê? Eu fui morar no Recife porque eu fui trabalhar em outra casa de família, né? Ganhava um pouquinho mais. E também as escolas lá eram mais evoluídas, eu estudei em colégio pré-universitário. Aí né? você foi para lá com quantos anos? Eu tinha 15 anos, ia fazer 16. Ou seja, você mandava na sua própria vida desde o início. Exatamente. Ninguém, eu falava assim, olha... ninguém se opunha a você justamente porque era você e você. Eu trabalhava nessa casa no Recife, aí a mulher combinou comigo, a cada 15 dias você folga. Aí eu não tinha para onde ir, eu ficava zanzando no meio da rua, porque eu não tinha família, né? E aí eu ia para casa, assim, só que eu tinha algo dentro de mim. Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Mas esse sentimento de vencer era de ódio. Um sentimento de ódio, de vingança. Era de como vingança. Se você quisesse, como se você queria provar para todos que tinham falado, para você mesma e principalmente para sua mãe, de que você iria vencer. Ia vencer. Então era uma força muito válida dentro da sua vida, dentro da sua infância, adolescência, juventude aí, mas que, por outro lado, com uma intenção não válida. Não válida, né? Exatamente. Que era de vingança. Ô padre, e quando eu tinha 8 anos, desse tempo, voltando um pouquinho, quando eu tinha 8 anos, que eu tive essa doença chamada catapora, nesse tempo, São João Paulo II, ele foi lá no sítio de São João Paulo II. Ele foi nesse sítio,
levado pelos fazendeiros. Eu lembro que tinha, assim, uma bancada e ele sentou e fazia uma fila de criança. E eu lembro que eu fui e ele rezou por mim. Você acredita? São João Paulo II colocou as mãos dele sobre a minha cabeça. Meu Deus do céu. Eu fui tocada pelo santo da igreja. E eu falo, e outra vez, um tempo depois, eu fui numa vigília que o Evandro pregou. E quando eu estava lá em oração, Jesus falava no meu coração que quem tinha me levado naquele lugar foi a intercessão de São João Paulo II. Olha só. Então, assim, é muito linda a minha história com a evangelização, com tudo que eu vivi na minha infância, que não acabou em meio ao ódio. Não acabou. Graças a Deus. Aquele ódio não teve a força maior de corroer aquilo que na minha infância foi, de uma forma ou outra, foi plantado, né? Mas você disse que quando você chegou em Recife, você começou a se perder. Eu me perdi. Não ia mais nas missas, eu não queria mais saber de comungar, e aí eu já estava numa vida toda desregrada, já não tinha mais a pureza que eu tinha lá atrás, e aí fui me perdendo, né? Se perdendo, graças a Deus. se entregando Sim, se tudo. entregando. Não, eu nunca usei drogas, graças a Deus, nunca me prostituí, mas vivia relacionamentos, como que eu digo, que não eram saudáveis, né? Tipo, eu não selecionava os meus namoros e fui me perdendo nisso aí, né? Mas... Isso com 15 para 16? 16 anos, totalmente mundana. Bebia muito, né? Bebia mesmo bebida quente, assim, forte. E eu... Cachaça? Cachaça mesmo, pitu, né? Lá em Pernambuco chama pitu. Misericórdia, Deus fez mesmo, meu padre. Ou seja, aquilo que você estava, aquele ímpeto que você tinha de não se transformar, de se tornar uma vitoriosa, de não se transformar no que você ouvia da sua mãe, você estava caminhando para isso. Caminhando. E aí eu comecei a perceber que eu falava assim, gente, eu tô quase igual minha mãe. Que isso? Não, eu tenho que voltar, eu tenho que melhorar. E aí, quando foi um dia, eu falei assim, eu vou mandar uma carta para o meu irmão do meio, que era o do que tinha 3 aninhos, quando foi doado, e vou ver se ele me responde, né? E mandei uma carta para São Paulo, na época, em 1994, e ele respondeu. Eu falei assim, será que a sua família adotiva me acolhe aí na casa de vocês, que eu quero ir embora, eu tô cansada. Você não tinha tido contato com ele? Não, nunca tinha. Vocês se separaram, você tinha 2 meses. 2 meses, né? Então já tinham se passado aí 16 anos. 16 anos. E aí você encontrou o seu irmão. Isso, não, aí... Ou você sabia mais ou menos Não, onde eu ele sabia estava? que ele morava em São Paulo e eu estava lá em Pernambuco. Só que eu já não tinha mais 16 anos quando eu escrevi para ele, eu já tinha 18. Já tinha se passado 2 anos, né? Isso, eu já tinha 18 anos. E aí eu falei assim, você me aceita? E a mãe... E como você se encontrou com ele? Como então, é que foi? eu mandei Não, a família dele, os pais moram aqui, moravam. Mas então, ele tem... Quem adotou ele? Isso, lá na roça ainda tem alguns parentes dele. Que assim, a gente sempre fica... o irmão da Verônica mora em São Paulo, filho da Dona Inácia, né? Filho da Dona Inácia adotiva, que ela é muito conhecida lá na roça, né? Lá no sítio. Que faleceu. Isso. E aí a mãe da adotiva dele disse, não, pode vir, né? De início ela não queria, porque ficou com medo que eu era jovem, tudo, né? Vai me dar trabalho, eu não tenho um filho pequeno. E aí meu irmão falou assim, então, isso é o que ele me disse, né? Depois, então eu vou alugar uma casa e vou morar com ela. Então seu irmão, você tinha 18, seu irmão tinha 21, 21 isso, a 22 anos. Exatamente. Foi exatamente essa idade. Aí eu vim Antes de você vir, nós temos que ir para o intervalo. Sim, então tá bom. Mas... Você já escreveu alguma coisa? Tô atrás de escrever um livro. Tem que escrever, menina, porque olha só, eu já estou aqui assim, porque, claro, com todo respeito à sua história. Sim. Mas você contando a sua história, e você contando na serenidade, na tranquilidade que você conta, parece que você está contando uma história. Sim. E não uma história. Sim. Né? Parece que está contando uma história que aconteceu, né? Sim. De uma menina lá do interior do Pernambuco que viveu tudo isso. Sim. Mas é uma história. E bem dolorida. E bem dolorida. Nós vamos para um rápido intervalo, mas eu quero deixar você pensando um pouquinho, né? Dentro de tudo isso que a Verônica está nos contando. Como é que você tem contado a sua história? Como é que os fatos que aconteceram na sua história
são lembrados por você? Os fatos doloridos, os fatos bons, como você conta a sua história? Fica pensando, vai lá, levanta, toma uma água, vai no banheiro, volta rapidinho, porque daqui a pouco nós voltamos com a segunda parte da história da Verônica. Mas pense nessa pergunta que eu te faço. Como você conta a sua história? Como é que você tem contado a sua história? Como é que você revisita cada uma das situações que foram acontecendo na sua vida, principalmente aquelas que pode ser que você queira esquecer? Nós hoje estamos ansiosos pelo final da história, não que nós não queiramos ouvir, né, Verônica? Sim. Mas pelo menos a minha sensação, te ouvindo no primeiro bloco, é assim, meu Deus, quando é que ela vai chegar no hoje? Porque é isso que eu estou dizendo, você conta de uma forma tão leve algo que é tão pesado. Tão pesado. Né? Rejeições, enfim, você tinha tudo para dar errado. Sim, tinha mesmo, padre. Você tinha tudo para dar errado. Às vezes a gente fica pensando assim, que aquela pessoa é assim por causa da história dela. Uhum. Não, ela é assim porque ela escolheu ser assim. Sim, né? escolhas. Ela não é assim porque é a história dela. Claro, a nossa história, as coisas que nos acontecem, têm uma influência muito grande sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas. Como teve, né, durante um momento da sua vida, e eu tenho certeza que hoje tem também de uma outra forma. Mas você teria tudo para ser uma mal pessoa. Sim. Né? Aí você liga para o seu irmão, entra em contato com ele. Escrevi. Escreve com ele. Não tinha telefone celular na época, né? Há 28 anos atrás. Aí você entra em contato com ele, escreve para ele, encontra ele, né? Porque aí tá uma coisa, vocês ficaram ali, você tinha 18 anos, então vocês se separaram, você tinha 2 meses. Então, 18 anos em que vocês estavam separados, sem nenhum contato, sem nada. De repente, você se lembra que tem um irmão. Eu lembro, padre, que eu mandei dentro dessa carta uma foto minha, 3x4, que eu tinha... olha só como que eu era, assim... esperta. Eu fui tirar minha carteira profissional, eu falei, eu vou para São Paulo com a minha carteira profissional, porque eu vou trabalhar. Aí, assim, registrado, que lá eu não era registrada, né? E eu lembro que eu tirei a foto e mandei para ele. Para que ele me reconhecesse na rodoviária em algum lugar, né? E aí, uma família que me acolheu primeiro, na rodoviária aqui em São Paulo, que não foi ele, foi outra pessoa, eu entrei em contato. Aí você veio, como diz o ditado, você veio de Malicuia. De Malicuia. Eu não tinha nada, né, padre? Só minhas roupinhas, né? Eu só peguei minhas roupinhas e trouxe. E aí, o meu irmão me pegou, foi lá me buscar e me levou para casa dele. A mãe dele me acolheu. Né, morei com ela um tempo. Eu cheguei aqui em São Paulo no mês de março. Em seguida, eu arrumei emprego numa grande empresa. Graças a Deus. Trabalhei 4 anos nessa empresa. E aí, mais nada de querer saber de Jesus, de Nossa Senhora. A revolta ainda continuava. Continuava aqui dentro. E aí, aumentou ainda mais, porque dentro do meu irmão existia um ódio da minha mãe, semelhante ao meu. Então, a gente se juntava para falar mal da minha mãe. E aí, palavrões, nomes horríveis, a gente, escondido da mãe adotiva dele, a gente não falava perto dela, mas eu e ele, eu falava, como que você pode doar uma criança? Gente, 2 meses, tá amamentando. E assim, e aí meu irmão xinga, até hoje, né? Meu irmão não perdoa minha mãe, de jeito nenhum, minha mãe biológica, nossa mãe biológica, hoje, né? Hoje seu irmão, esse mora aqui em São Paulo. Mora aqui em São Paulo. E o outro mora... Também, agora os dois moram aqui. Moram vocês aqui. 3 se reencontraram. Nos reencontramos. E aí, nesse tempo, né, que foi muito engraçado, que eu entrei nessa empresa para trabalhar, e eu fiz amizade com uma jovem, baladeira, da farra, né, e ela disse, ai, Verônica, eu tenho um amigo bem bonito, né, então eu vou te apresentar a ele. Aí eu não queria nada com nada, eu falei, eu não quero namorar. E ela, vai, vamos sair. Aí nós saímos, eu conheci esse rapaz, começamos a namorar. E aí nós nos casamos, né? E aí dentro de mim... E aí eu tinha vergonha, padre, de falar para o meu esposo que
a minha mãe era tudo isso que eu estou mencionando aqui, que eu contando a minha história, eu não tinha coragem de falar para ninguém. A minha sogra, que era minha mãe, assim, minha sogra era como se fosse minha mãe. Tudo que eu sofri de rejeição na minha infância, eu recebi da minha sogra. Oh, que coisa boa. A minha sogra, eu tive um amor tão grande, ela faleceu. Mas padre, ela me defendia de uma forma que você não tem noção. Quando chegava alguém assim do meu trabalho, sempre fui de levar gente do meu trabalho lá para casa, que ela falava assim, minha filha, eu acho bom você não trazer essa menina não, mas porque essa menina aí, ela não gosta muito de você, eu percebi, sabe? Ela tinha um olhar materno sobre a minha vida. Sim. E ali eu descobri que eu era amada. Nossa, eu nunca senti tanto zelo, alguém nunca me olhou. Isso você nunca tinha sentido? Nunca tinha sentido de ninguém, padre. Você nunca tinha sentido? Ninguém nunca tinha me amado como a minha sogra. Nunca. Nem meus relacionamentos, ninguém nunca tinha falado que me amava. E a minha sogra, ela não falava, ela me amava de verdade, né? E você disse que você não contou a sua história, assim, você não dizia para o seu até então namorado e marido o que a sua mãe tinha feito. Mas você disse que você contou para ele do abandono que ele tinha dado, você e mais seus 2 irmãos, tudo falava. Isso. Mas o que ela era, você não contava. Eu não falava para ninguém. Eu tinha vergonha de falar, na verdade, né? Até mesmo por conta dos julgamentos que eu já tinha sofrido na infância, né? E ali eu falei, não, eu não vou falar isso pro meu esposo. E aí, aí depois de um tempo, eu tinha 7 anos de casada, né? Tinha os meus filhinhos. E aí meu esposo sofreu um acidente, que não tem nada a ver com a minha mãe biológica. Mas o senhor sabe que naquela hora que eu vi meu marido morto, eu relacionei o ódio que eu tinha pela minha mãe, o acidente que tinha acontecido com meu esposo, eu comecei a dizer que era culpa da minha mãe. Aí eu lembro disso que eu falava assim, a culpada é ela. Se ela tivesse me cuidado de mim, eu não tinha casado com ele, hoje eu não tinha perdido meu marido, eu estava morando com ela. Você entende? Sim. Que não tinha nada a ver, mas eu relacionei tudo. Ou seja, tudo que dava errado na sua vida, você relacionava à sua mãe. A minha mãe biológica, era isso. E outra parte também, quando eu engravidei, foi um tempo muito difícil, quando eu tive a Yasmin, que ela tinha 2 meses. Quando ela, é a primeira filha. Quando ela completou 2 meses, eu lembro que eu passei um processo bem difícil, porque foi algo que mexeu muito comigo. Porque eu olhava para minha filha de 2 meses e eu falava, como que uma mãe tem coragem de tirar a sua filha, que eu era uma menina, a minha filha, o que eu podia fazer para zelar pelo bem da minha filha, para proteger, eu estava fazendo. E aí eu falava, como que uma mãe pode tirar uma filha do peito? Eu não falava nem dos meus irmãos, que já estava grande, eu falava de mim. Sim. E dar para o outro. Que mulher é essa? Que amor é esse? Que sentimento é esse de exclusão, de expulsão, de tudo? Eu ficava falando dentro de mim. Eu falei, gente, isso não é gente. E aí eu começava a ruminar dentro de mim todo o sentimento pela minha mãe. E aí, em seguida, eu engravidei do meu filho, Vitor, 1 ano e pouquinho depois. E quando eu engravidei do Vitor, foi um parto muito difícil, que ele nasceu muito grande, foi parto normal. E eu lembro, padre, que quando foi outro momento, assim, eu tô pontualizando somente aqueles momentos que me machucou muito. Então, eu estava na maternidade para ganhar o meu filho e eu sofri muitas dores. E eu lembro que eu comecei a chamar mãe. Só que eu lembrei, na hora, que eu não tinha mãe. Eu falei, como que eu vou chamar mãe se eu não tenho mãe? Eu deitada numa maca, na beira, assim, achando que ia morrer. E aí eu lembrei, eu tenho mãe. E ela se chama a Virgem Maria. Naquele momento, padre, eu lembro que os meus pés ficaram numa parede. Eu estava deitada numa maca que não tinha lugar. E o suor descia, a marca dos meus pés na parede branca do hospital. De tanta força que eu colocava para o meu filho nascer. Até então, deixa eu voltar um pouquinho. Aquela revolta contra Deus, contra a igreja, continuava? Continuava. Até esse momento ainda continuava? Até esse momento. Até esse momento você ainda não tinha voltado? Não tinha voltado. E ali eu falei, eu tenho mãe, Nossa Senhora, eu vou pedir ajuda dela. E eu grudei assim no ferro da maca e coloquei a força e gritei o nome, Virgem Maria, me ajuda. E o meu filho nasceu. Graças a Deus. Meu filho nasceu com 51 centímetros, com quase 4 quilos, 3,950 kg. Gigante, né? E eu tenho 1,5 metro, né, padre? É porque eu estou de salto, mas eu tenho 1,5 metro. E ali, naquela ocasião,
eu tive meu filho, aí levaram, eu fiquei muito debilitada, né? Aí meu esposo depois veio trazer minhas coisas na maternidade, e dentro de mim eu falava assim, alguma coisa mudou ali. Eu falei, nossa, eu chamei mãe. E eu não falei para ninguém, fiquei com aquilo comigo, né? E ali, quando meu filho nasceu, eu chamei os padrinhos, né? Esse meu irmão é o padrinho do meu filho, esse meu irmão do meio. Aí falei com meu esposo, eu falei, vamos batizar os meninos, que a minha menina não era batizada. Sim. Padre, outra coisa assim que é muito forte. Quando eu fui registrar os meus filhos, eu falei no cartório que eu não queria pôr o nome o meu sobrenome nos meus filhos, que é Conceição. Então, os meus filhos não têm o meu sobrenome, só tem o nome do pai. Né? Tem lá, filho de Joel Wagner Caldeira e de Verônica Maria da Conceição, ponto. Mas Yasmin Kathleen Caldeira, Vitor Gabriel Caldeira, Murilo, e lá está o nome do pai, não o meu nome. Porque, por causa disso dentro de mim. Porque você só tem o nome da sua mãe, né? Entende? Então, quando eu fui registrar os meus filhos, eu falei, e assim, isso foi crescendo. Eu falava assim, meu Deus, quando meus filhos tiverem filhos, como que vai ser, né? E isso só pôde mudar depois que eu conheci o verdadeiro amor, que é Jesus Cristo. Como é que foi isso? Foi um encontro muito lindo. Eu conheci um sacerdote, um homem muito de Deus. Ele tinha sido, estava recém-ordenado, né, na minha paróquia. E eu pedi ajuda para ele. Eu falei, padre, me ajuda. No momento, eu não me confessava, porque eu não comungava. Eu falava, não vou me confessar. Mas um dia, acabou a missa, eu falei, padre, o senhor pode me atender? Eu posso. Você já estava voltando para a Já estava voltando para as missas, já tinha batizado os meninos, né? E aí eu falei, o senhor pode me ajudar? Da Virgem Maria, nas mãos. Porque naquela hora ali foi quem você gritou. Gritei e ela me atendeu. Deixa eu pegar essa menina de Deixa eu pegar para mim. E aí eu fui e falei para ele, o senhor pode me ajudar? Ele falou, posso. Falei, o senhor pode me atender? E aí eu expus toda a minha realidade para ele. Ele ficou impactado. Ele falou, Verônica, você é um verdadeiro milagre, minha filha. Aí, nesse mesmo tempo, em 2003, que foi quando eu procurei esse sacerdote, o meu marido sofreu um acidente e veio a falecer, né? Então, aí eu Antes ou depois? Você procurou... Não, antes. Quando meu marido era vivo, eu já estava indo. Já estava indo com os meninos para as missas, já conhecia esse padre, ele já tinha sido ordenado, né? Só que para o processo de conversão, para ele me ajudar, foi depois que meu marido faleceu. Entendi. Aí eu comecei... Que também era mais uma perda. Mais uma perda. E eu já estava... Eu falei, padre, é uma maldição que tem na minha vida, nada dá certo, até meu marido, né? Comecei a falar, e ele, não, a gente vai rezar em cima disso, eu vou ajudar você. E aí ele me atendeu 6 meses, todas as quintas-feiras. Todas as quintas-feiras. Aquele homem se abdicou daquilo que ele tinha para fazer, para me atender. E ele me deu uma folha e ele falou, filha, toda quinta-feira você vai relatar aquilo que você viveu na semana. E a gente vai trabalhar em cima disso. E assim eu fiz, durante 6 meses. E aí, quando foi com 6 meses que eu cheguei na igreja, aí ele falou assim, aí estava em obra a paróquia. Aí a secretária gritou lá de dentro, ele não vai atender hoje, não. Aí eu falei assim, também eu não venho mais. Eu não venho mais, porque o último dia, era hoje o último dia. Aí ele apareceu de lá de cima. Ele falou, pode entrar, deixa ela entrar. Aí eu entrei. Estava tudo em obra, tudo quebrado, portão da igreja. Aí ele me acolheu na salinha dele. Aí eu me ajoelhei e falei para ele, padre, hoje é o último dia. Aí ele falou, tá bom, eu espero, minha filha, que hoje esteja o último dia. Aí ele falou, só que hoje a gente vai rezar de uma forma diferente. Nós vamos para o sacrário, a igreja toda fechada, padre. Só eu e ele dentro da igreja. E a secretária, que estava na secretaria, né? Sim. E aí eu falei, padre, eu posso me ajoelhar? Ele falou, pode. Aí ele ficou em pé e começou a ministrar a oração de cura interior. E aí, só já sabe, né? Tudo que acontece numa oração dessa. Chorei muito, chorei. Até então, nesses 6 meses, vocês tinham somente conversado? Não, eu ia expondo aquilo que eu tinha vivido. O que você sentia, o que você pensava, essas coisas. Todas as áreas, mas em especial... Ele ia te direcionando. Me direcionando. Olha, Verônica, o caminho é esse. Em especial, relacionado à tua relação com a sua mãe. Com a minha mãe. Foi trabalhado mais para esse lado, para minha mãe. Porque, assim, uma vez que eu perdoasse minha mãe, tudo ia fluir. Claro. Né? E aí, diante do sacrário assim, na parede, bem grandão, e eu sentada assim no chão. Chegou um momento que eu sentei. Aí ele
se inclinou e falou assim para mim: filha, você precisa perdoar sua mãe. Padre, eu gritava tanto que o senhor não tem noção. Eu falava, ela não, ela não. Ele falava, ela sim. Você vai repetir comigo 10 vezes, mamãe, eu te amo, eu amo e perdoo, eu perdoo e amo, 10 vezes. Eu falei, padre, eu não vou fazer isso. Ele, você vai falar o nome dela. Força, minha filha, eu tô com você. Força, eu vou te ajudar. E eu grudava nas mãos dele assim, sabe? E aí eu, mãe, eu te amo, minha mãe. Aí no finalzinho das 10 vezes ele falava assim, agora fala seu nome e fala o nome da sua mãe. Fala, meu sobrenome é lindo, mãe, meu sobrenome é lindo. Padre do céu. Eu fui repetindo aquilo, naquele momento forte. E quando eu reconheci a beleza do meu nome, Verônica, e ele foi falando no sacrário o significado de todo o meu nome, Maria e Conceição. E ali ele foi falando para mim, seu nome é lindo, filha, você é preciosa, você foi sonhada. Abriu a palavra lá em Isaías e falou para mim assim, olha, você foi sonhada no ventre da sua mãe, você não é qualquer uma, você é separada, Verônica, eu vejo você servindo na igreja. E eu falava, não, eu não sou, você é. E ali foi acontecendo o verdadeiro Pentecostes, não é à toa que eu estou aqui depois de 2 dias de Pentecostes, né? Sim. É propósito de Deus. E ali eu fui batizada no Espírito Santo. Padre, eu saí dali, acabou ali, ele falou assim, eu vou dar Eucaristia para você em 2 espécies. Chamou a ministra, que já era... Isso já tinha se passado 2 horas, viu? O pessoal já estava chegando para a missa. E ele falou assim, prepara uma âmbula, que eu vou dar Eucaristia para ela em 2 espécies. E ali eu comunguei em 2 espécies quando eu levantei dali. Padre, era como se tivesse me dado um banho, sabe? Assim, tivesse saído tudo que era de mal de mim. Eu comecei a achar meu nome lindo. Eu falei, gente... Aí eu fui no cartório depois, queria pôr o nome dos meninos, mas não dava mais porque meu marido tinha falecido. Eu falei, gente, eu vou me consagrar a Nossa Senhora. E aí me consagrei a Nossa Senhora Aparecida pelo método São Luís Maria Grigon de Montfort. E a partir daquele momento, eu fui vendo a beleza e fui agradecendo e fiz um propósito diante de Jesus Eucarístico e todos os dias eu comungar. Eu posso estar onde eu estiver, padre, eu vou procurar uma missa, nem que eu saia do meu trabalho, vou procurar missa e eu comungo e oferto aos meus pais biológicos. E eu falo assim, na minha Eucaristia eu falo, se eles estiverem vivos, que o Senhor Jesus possa dar essa paz que eu estou dentro de mim aos meus pais. E se eles tiverem falecido, que o Senhor deu paraíso a eles, porque um dia eu quero encontrar com eles na eternidade. Que coisa linda. E foi assim, Gente, isso ninguém pode fazer, padre, no mundo. Ninguém, somente Jesus. Pela intercessão de Nossa Senhora. Porque foi ali que tudo Foi ali. E assim, o perdão não é porque minha mãe merecia, o perdão porque eu precisava. Porque hoje eu sou uma nova mulher. A partir daquele momento, eu me abri à servidão. Hoje eu estou no Ministério de Pregação da Renovação Carismática, já tem 4 anos. Né? Estou aí na coordenação há 5 anos das mães que oram pelos filhos da minha paróquia. Fui para Canção Nova agora com 2 ônibus. Olha que bem. Cheio de mães, né? E também, não, fui com um ônibus só, Jesus. Fui com ônibus, já levei mais, mas esse ano eu fui com um só por conta da pandemia. Outra coisa também, a questão materna mudou meu relacionamento com os meus filhos, sabe? A beleza, fiquei mais amorosa com os meus filhos, mais paciente. É claro, hoje padre. Eles estão com quantos anos? Yasmin tem vai fazer 25 anos agora em agosto. O Vitor vai fazer 23. 2 missionários. E tem um Murilo que vai fazer 15 anos. Os 2 são missionários? Os 2 mais velhos. Missionários de onde? Da Colo de Deus. Da Colo de Deus. Yasmin do Ministério de Pregação, né? E o Vitor está lá em Jandaia, na sede lá, servindo, trabalhando na transmissão, na arte. Ele é muito inteligente, né? São muito inteligentes os meus filhos. E o Murilo 15 anos? 15 anos. Começou a servir com o Padre Anderson com 4 anos. Olha que aí ele carregava só o purificatório para não derrubar tudo, né? E eu estou aí já, vai fazer 7 anos, no grupo de oração Mar de Deus, que eu sou fruto de lá, né? Sou intercessora, também estou no Ministério de acolher os pregadores, eu rezo, né? Ajudo lá a minha coordenadora, a esposa do Evandro, a Solange. Sim. E também sou ministra da Eucaristia. Olha, Verônica, eu fico aqui olhando, ouvindo a sua história, eu sempre toco nesse assunto, né? Que nós
nós aqui, né, nós que estamos ouvindo, somos sempre privilegiados pela história das pessoas. Mas como eu disse lá no comecinho, você teria tudo para dar errado. Sim. Tudo, né? Isso cabe a nos pensar, porque assim, a nossa vida, ela depende da nossa escolha. Verdade. Né? Você escolheu, por um tempo, guardar isso. Sim. Né? Era mais forte do que você. Sim. Né? Todas as situações, e aí o que diziam, porque eu fico imaginando tudo que você ouviu quando você era menininha, né? Sim. Ah, essa daí vai ser igual a mãe, né? Então, assim, era como se fosse, era mais forte do que você, tudo Sim. aquilo que você tinha ouvido, tudo aquilo que você sabia, né? E aí, no encontro, por exemplo, com um irmão, isso aumenta mais ainda, porque aí você juntou as suas dores com as dores dele. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você foi resgatada. Foi. E na maternidade. Maternidade. Né? Porque, pelo fato de você viver como viveu a maternidade recebida, aquela que é a verdadeira mãe, Sim. te resgatou na maternidade doada. Doada. Né? Que foi ali Verdade. naquele momento em que você gritou mãe, porque o seu menino tinha que nascer. Tinha que nascer. Né? E hoje você tem aí todo esse ministério, você tem toda essa vida, esse testemunho. Sim. Sim. Quando você olha para trás, o que você consegue enxergar? Padre, eu consigo enxergar um verdadeiro milagre. Não tenho dúvida alguma, né? E que isso também sirva para que as pessoas entendam que o outro não pode finalizar a sua vida, a vida que Deus te deu, né? O outro não tem poder para isso, né? E que você isso é sempre, muito importante. O sim, outro não tem poder sobre a não nossa vida tem. que nós não demos. Exatamente, né? Que você dificuldades, né, dores. Muitas pessoas falam assim, mas como eu estou no Ministério de Pregação, sempre me deparo com essa fala do povo. Você não sabe quem é o meu marido, você não sabe quem é o meu filho, por isso que você fala isso. Eu falo, irmã, eu não sei, mas veja, olhe para dentro de você. A mudança pode ser você. Então, eu tive que olhar para dentro de mim e dizer, não, eu vou mudar, eu vou pedir ajuda. Eu sozinha não vou conseguir, porque eu não tinha ninguém. Eu tinha vergonha da minha história, né? Então, eu vejo isso, quando eu olho para trás, eu falo, gente, eu sou um milagre mesmo. Né? Como o senhor mencionou, tinha tudo para dar errado, mas a misericórdia de Deus recaiu sobre mim. Só que para isso, existia uma abertura de coração, e verdadeira. Claro. Verdadeira. E a busca, Padre, não parou, porque todos os dias eu peço a Deus a graça do perdão para aquelas pessoas que me feriram e também as que eu saí ferindo durante toda a vida, né? Para que eu seja canal de graça para o outro, para que as pessoas olhem para mim e digam, nossa, eu sinto prazer em estar na presença da Verônica, né? Não aquela criança que foi rejeitada, chata, que mexia onde não devia, que era arteira. Não, eu sinto a conversa entre eu e a Verônica, ela é frutífera, ela dá frutos, me leva para perto de Deus. Eu quero ser isso para as pessoas, né? Então, eu vejo isso hoje, olhando para a minha história do que eu passei, como uma grande graça de Deus. Uma grande graça. E com certeza é. E com certeza é na vida daqueles que hoje você tem contato. Porque, como você disse, lá quando você estava ferida, né, é uma reação. Sim. Quando nós somos feridos, nós vamos ferir, obviamente. Com certeza você foi ferindo várias pessoas. Com até certeza. Ali naquele momento em que você disse que você foi tendo uma vida desregrada. Com certeza você também feriu muitas pessoas ali. Com certeza. Né? Você foi ferindo várias pessoas ao longo da sua vida. Mas hoje, como uma mulher curada nessa área, né, com certeza você também é fonte de bênção, de cura na vida de muitas pessoas. Amém, eu creio. Né? E hoje, totalmente para Deus, que a gente falou lá no começo isso, Sim. né? Totalmente para Deus. Hoje você é viúva, Sim, né? sou viúva. Você é viúva,
Hoje você vive para a missão. Para a missão. Seus Missão. 2 filhos missionários, o Murilo, né? O Murilo que está aí caminhando também, quem sabe, né, o que ele vai ser daqui para frente. Né, padre? Com 15 anos, está aí nessa fase da descoberta da vida. É uma bênção, Murilinho. E ele queria vir comigo. Eu falei, filho, não pode. Eu falei, ai, mãe, eu queria ir com a senhora. Aí com certeza deve estar nos assistindo, então um beijo no coração da Yasmin, do Murilo e do Vitor. E principalmente o Vitor, né? Às vezes a gente fala assim do filho do meio, que o filho do meio é isso, que Vitor, claro que os outros 2 são uma grande bênção, mas você foi o canal da grande bênção na vida da sua mãe, Vitor, né? Que isso realmente seja para você uma grande graça, né? Eu ia falar orgulho, mas não é a palavra correta, mas uma grande graça para que você possa realmente trazer isso como um tijolinho para o céu, quando você caminhar para lá, né? Olha, eu fui canal da graça, então não deixe de ser canal da graça na vida de tantas pessoas. Eu lembro, padre, que quando a gente está em casa conversando, né? Aí eu falava, meu filho, você quase me matou. Aí ele, ai, mãe, o negócio Pelo contrário, ele que te deu a vida. Que me deu a vida, é verdade, padre. Verônica, eu quero te agradecer muito, né? Como eu disse lá no começo, antes da gente começar o programa, passa muito rápido, né? A gente vê aqui, a gente vai conversando, mas eu tenho certeza que a sua história, e aí eu falo agora de uma forma muito sincera, coloque essa história em papel, escreva essa história, porque com certeza, não somente as pessoas que estão nos assistindo, mas as pessoas que poderão ler, né, um futuro livro, enfim, vão poder olhar e dizer assim, mas por que eu estou dando errado? Porque você tinha tudo para dar e você não deu, graças a Deus. Graças a Deus. Então por que eu estou dando errado? Por que eu fico choramingando pelos cantos? Ninguém me ama, ninguém me quer, né? Claro que nós temos uma força motora, vamos dizer assim, que é muito maior do que qualquer coisa de ruim que possa nos acontecer, que é o amor de Deus. E São Paulo fala, né? Nada pode nos separar do amor de Deus. Então eu posso te pedir isso, né? Põe no papel isso. Obrigada. Porque a sua história, e aí contada não somente em 54 minutos, mas a sua história contada em detalhes, né? Com certeza vai alcançar muitas e muitas pessoas. Eu creio. Que Deus para abençoe. isso. E é para Ele, né? Porque você vai direcionar as pessoas para Deus. Muito obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite. Que Deus te abençoe e te faça levar ainda muito mais longe essa história, porque ainda não terminou, você está escrevendo ainda a sua história, né? E que está você também. Eu volto à mesma pergunta que eu terminei no primeiro bloco. Como você tem contado a sua história? Você tem deixado de lado alguns fatos? Ou você tem olhado com o olhar de Jesus para todos os fatos da sua história? Isso foi o que a Verônica fez, isso é o que cada um de nós devemos fazer. Este e todos os outros programas da programação da Canção Nova você também pode acompanhar no Canção Nova Play, que é o canal da Canção Nova no YouTube. Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.